E aí, meu querido federal, minha querida federal, tudo bom? Professor Tatal aqui na área, para poder concluir aquilo que nós estávamos analisando lá no nosso aulão beneficente há alguns domingos atrás, há alguns domingos para falar a verdade, né? E que nós não conseguimos fazer porque o tempo ficou muito curto. Terminamos a aula sem fazer a análise das redações. E a proposta hoje é concluir a análise dessas redações. Para falar a verdade, eu vou retomar o que a gente já fez, porque eu analisei as duas introduções no começo do nosso aulão, e agora eu vou retomar a partir daí, né, retomando essas duas introduções e partindo para os 4 parágrafos argumentativos e as 2 conclusões. O que a gente tinha como proposta para fazer naquele aulão, para vocês ficarem bem ambientados, né? Relembrando, eu trouxe 2 redações que foram avaliadas como nota máxima no Enem, nota 1000, e as redações do Enem usam dos mesmos critérios, assim, do ponto de vista argumentativo, de articulação sintática e gramatical, são os mesmos critérios que o IFRN também usa. A diferença é que, óbvio, o IFRN é um artigo de opinião, aí haverá especificidades para o artigo de opinião, que precisam ser observadas, e especificidades para a dissertação argumentativa, que é o gênero do Enem, que também precisa ser observado. Mas, no geral, o que a gente tem aqui de articulação sintática, aspecto argumentativo, aspecto gramatical, de linha de raciocínio, de articulação, enfim, tudo isso cabe para ambos, né? Ambos os processos seletivos, por isso que eu trago redações nota 1000 para a gente analisar e incrementar na nossa prática textual boa parte do que está aqui, tá? Principalmente as coisas, óbvio, positivas. Começamos então a nossa análise. O tema foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Curiosamente, esse foi um tema já tratado no exame de seleção, também o Enem abordou essa temática. E aí a gente trouxe, eu intercalei, se você tiver o seu materialzinho na mão aí, aquele que você recebeu quando estava no nosso aulão, a folhinha, acompanhe por ele, porque aí você vai fazendo umas marcações, eu vou grifando aqui também na medida do possível, vou apanhar talvez um pouco para a ferramenta que está aqui, mas de lapada em lapada a gente vai seguindo, tá bom? Então são 2 textos e eu estou intercalando, primeiro as 2 introduções, depois vou usar os 2 argumentos do texto 1, depois os 2 argumentos do texto 2, depois a conclusão do texto 1 e a conclusão do texto 2, tudo bem? Vamos ver que esse negócio não vai coisar meu gogó aqui, mas vamos lá, dá para ir. Começando o texto 1, olha a introdução do texto 1. Calha, bem legal, porque a gente está, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos avançando no estudo do artigo de opinião, das estratégias de introdução, das estratégias argumentativas, e a gente vai ver boa parte disso funcionando aqui também. Então vamos lá, ligando aqui a ferramenta, deixa eu ver se está funcionando. Está funcionando, vou deixar mais aqui, pronto, eita, agora sim, vamos lá, olha só. O que nós temos aqui? Apaga, rapaz, apaga. Estou apanhando, estou dizendo que eu vou começar a apanhar. Pronto, agora não apanho mais não. Pronto, caba de pé. Ó, o poeta modernista Oswald de Andrade relata em Erro de Português que, sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português, uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Uma contextualização baseada num repertório muito bacana, um repertório literário. E aí, ó, a pessoa colocou o nome do poeta, fundamental, Oswald de Andrade, e ela fez o que mais aqui, queridona? O autor desse texto usou aqui a credencial, nossa, ficou muito grosso, mas é isso mesmo, ó. Usou a credencial. Oswald de Andrade é quem? É um poeta modernista. Quando você for mencionar uma autoridade em qualquer assunto, você vai ter que dizer o porquê que aquela pessoa, aquela autoridade está aparecendo ali, em que ela é relevante para o tema. O Oswald de Andrade é, obviamente, um ícone da literatura brasileira, escreveu sobre muitas coisas, tem um conhecimento vastíssimo sobre muitas coisas, nada melhor do que começar um texto a partir de uma menção a ele. E aí, ó, outra coisa que eu destaco aqui no texto é que, ao mencionar a obra, aspecto positivo aqui, ó, ele colocou aspas. Toda a obra que você for mencionar no seu texto deve ser mencionado entre aspas. Aqui é o nome da obra, Erro de Português. Então, o poeta modernista Oswald de Andrade relata, em Erro de Português, que é o nome da obra, que, sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. E aí ela mencionou aqui, ó, essa pontuaçãozinha, para finalizar, para dar um desfecho a essa afirmação. Uma denúncia é um desdobramento do porquê dessa afirmação. É meio que uma explicação. Uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Vou marcar aqui de verdinho, né? Vamos marcar o que é positivo de verdinho, né? Ó,
isso aqui positivo, isso aqui positivo, isso aqui positivo, isso aqui positivo. E a menção a Oswaldo de Andrade e a respectiva o quê? A credencial do Oswaldo de Andrade, tudo bem? Uma denúncia. A aculturação, por que tem um verdinho aqui em aculturação? Porque uma denúncia solicita, é um substantivo que solicita um complemento com preposição, uma denúncia a alguma coisa, e o que vem depois é um substantivo feminino, então que requer o artigo feminino, então os dois se contraem e tasca a crase aí para indicar esse fenômeno, né? O sinal indicativo de crase. Sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Legal! Aí uma coisa que eu destaco aqui, ó. Foi mencionado um aspecto histórico dentro da obra do Erro de Português do Oswald de Andrade. É histórico, porque está aqui, ó. Sob o forte dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Está referindo-se àqueles momentos de contato inicial entre portugueses e indígenas. Só que agora o texto precisa modular para a discussão no tempo presente. Aí a pessoa colocou aqui, ó, paralelamente, ok? Para fazer essa transição do passado que foi mencionado na contextualização ou no início da contextualização para o presente e ao contexto no Brasil atual, tudo bem? Então essa modulação de sair daqui, olha só, sair daqui, que é passado, para aqui, ó, que é passado, para a discussão no presente. Olha que letra linda, minha gente, que coisa bonita, você não vai querer nem deletar essa aula, você vai fazer um print para botar na sua cabeceira de cama aí, ó, para dormir vendo isso. Presente, do passado para o presente. Paralelamente, no Brasil atual, há a manutenção de práticas prejudiciais não só aos silvícolas. Achei legal também, ela não quis repetir a palavra indígenas. Ó, silvícolas são um sinônimo de indígenas. Mas também, ó, não só, olha que coisa legal, não só, mas também conjunção aditiva, está fazendo a coesão sequencial. São dois itens enumerados. O mais pode ter uma função e tem uma semântica aditiva, principalmente nesse caso em que está associado ao não só, mas também. Não pode olhar para o mais e já dizer que ele é adversativo, né? Então, não só aos silvícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais. Também, ó, continuando a ideia de povos indígenas, né? Povos nativos, como os pescadores. Aí, legal. Tudo isso até aqui. Tudo isso até aqui é o que? A contextualização. Olha, ficou mais bonito ainda assim, pretão. Olha que negócio, que coisa de filme de terror. Contextualização, esse primeiro trecho inteiro. Com efeito, continua, atuam como desafios para a valorização desses grupos, a educação deficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. Minha galera, minha gente, olha só, tudo isso aqui, eu vou sublinhar agora, tudo isso aqui, ó. Atuam como desafios para a valorização desses grupos. Volta. A educação eficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. Gente, isso aqui nada mais é do que a nossa tese. Com um detalhe. Nossa, Maria do céu, essa até aqui que parece letra de criança da terceira série que está aprendendo a pegar na caneta ainda. Aqui você tem ó, o primeiro argumento. Atuam como desafios para a valorização desses grupos. Que grupos? Os grupos indígenas, né? Os grupos nativos, ó. Coesão, né? Referencial, estou retomando a ideia. A educação deficiente acerca do tema é o argumento número 1, ok? Isso aqui é o argumento 1, ó. Argumento 1. E o que vem na sequência aqui, ó? A ausência do desenvolvimento sustentável. Nossa, essa cor está muito feia. Vou botar amarelo de novo, por falta de outra. Tem pouca variedade aqui. Ó, a ausência do desenvolvimento sustentável. Esse aqui é o nosso argumento 2. A pessoa que fez esse texto usou na introdução aquela estratégia de apresentar os dois argumentos que pretende defender na própria introdução, enumerados lá junto com a tese. É obrigatório? Não, mas é uma estratégia muito usada pelo pessoal do Enem. E você também pode usar, desde que você use os dois argumentos na introdução e defenda esses dois argumentos no desenvolvimento. E na mesma ordem que você apresentou aqui na sua introdução. Show de bola? Introdução número 1 mapeada, no mesmo tema. Vamos agora mapear a introdução número 2. Olha só o que diz aqui essa autora ou autor do texto. Ó. Tá lá. Historicamente, legal. Já começa a mencionar aqui o que vai ser tratado, tem esse viés histórico, não apenas atual.
A partir da implementação das missões jesuíticas no Brasil, olha a história aqui, ó, olha a pegada histórica aqui, ó. Tudo isso tem uma pegada histórica, né? É uma contextualização histórica. A partir da implementação das missões jesuíticas no Brasil colonial, os povos... Ó, legal, Brasil colonial. Você tem aqui a menção de espaço, o recorte espacial do texto e o recorte temporal do texto. Tudo bem? Muito legal. A partir desse contexto aí, olha, os povos nativos tiveram suas tradições, ó, pronome possessivo retomando quem? Retomando quem? Retomando povos nativos, né? As suas tradições suprimidas e o seu, mesma coisa, conhecimento de quem? Dos povos nativos. O seu conhecimento acerca das peculiaridades territoriais menosprezado. Bem, informação verdadeira, histórica, de fato, não é opinião isso aqui. Qualquer pessoa que vai em busca dessas informações históricas vai deparar-se com isso, com essa informação, então é um consenso histórico, ok? Aí vamos lá, mas mais uma vez, da mesma forma que o texto anterior, existe uma modulação, ó. Saiu do passado, Brasil colonial, agora na contemporaneidade, é o tempo presente. Há uma modulação, mesma coisa do texto anterior. Daqui para cá, a ideia de passado, e agora, óbvio, a discussão acontece no presente, no momento atual, né? Tudo bem? E aí, cuidado, viu? Muita gente erra na hora de fazer esse trecho aqui, erra esse trecho em particular dessa palavra. Algumas pessoas escrevem na contemporaneidade. Na verdade, é na contemporaneidade, do jeitinho que está aqui. Tudo bem? Então, na contemporaneidade, vírgula, adjunto adverbial deslocado, essa vírgula é obrigatória. A importância dessas populações, que populações, filho? Que populações, filha? Está aqui, ó. Os povos nativos. Retomando aqui, ó, povos nativos. Olha a coesão, olha a costura. Que seta linda, professor! Parece que foi passar por cima dela com a carroça de boi. Na contemporaneidade, a importância dessas populações, ou seja, dos povos nativos, configura um fator indispensável à compreensão da diversidade étnica do nosso país. Olha, só é possível mencionar nosso país porque já foi mencionado o que anteriormente, ó, Brasil. Então, eu não posso mencionar nosso país aqui se eu já não tiver mencionado anteriormente, de forma expressa, a que país eu me refiro. Então, já falei Brasil, já escrevi Brasil lá na primeira linha, agora pode ser nosso país aqui. Aí vem um articulador coesivo aqui, ó, uma conjunção adversativa. Eu vou fazer um contraponto. Olha, teve uma informação que os povos nativos foram menosprezados, seu conhecimento foi menosprezado, e a importância hoje dessa população configura um fator indispensável à compreensão da diversidade étnica do nosso país, diferente do que era tratado antes, só que vem um contraponto aí, ó. Contudo, ainda persistem desafios à valorização dessas comunidades. Opa, então a coisa não está resolvida. O que interfere, algo que interfere, né, atua como um pronome aqui, na preservação de seus saberes. Saberes de quem, galera? Dessas comunidades, ó. Dessas comunidades. E dessas comunidades são quem? Essas populações. E essas populações são quem? Povos nativos. Olha a costura do texto como está bem feita, né? Aí vem a conclusão, que vai apresentar a síntese do parágrafo, que vai ser a tese. Por quê? Porque daqui para cá foi o quê? Ó? Tudo isso aqui foi a contextualização. Tá? Tudo isso foi a contextualização. Se tudo isso aqui, daqui para cima, foi a contextualização, o que vem depois só pode ser a opinião, a tese. Logo, urgem medidas. O que é urgem? Vem de urgência, gente. Isso aqui, ó. Urgem, urgentes. Né? Urgem, são urgentes. Medidas estatais que promovam melhorias nesse cenário. Ó. Medidas estatais O que promove melhorias nesse cenário? Medidas estatais, legal. Que cenário? Ó, nesse cenário. Que cenário? O cenário mencionado de desafio à valorização dessas comunidades. A costura é feita tanto no que a gente chama de coesão referencial, que é o uso dos pronomes para antecipar ou para principalmente retomar ideias ou termos, vocábulos, mas também na coesão sequencial, que é o uso de conjunções, a partir da relação que é estabelecida entre as orações, entre os parágrafos, aí você usa a conjunção adequada. Mapeado também o segundo parágrafo, você vê que no caso aqui, ó, não tem a tese com enumeração de argumentos, diferente do que foi feito no parágrafo anterior.
Então você já tem uma tese aqui, ó, mas ainda persiste. Na verdade, a tese, inclusive eu vou fazer uma retificação aqui, por favor, porque a tese ela incorpora também elementos desse. Nossa, esse quadradão tá muito grande, meu. Como é que eu mudo você? Que borracha ignorante, cara. Você tá muito ignorante, meu. Ah, agora sim. Aí, beleza. Ó, é porque a tese ela vai acrescentar também elementos disso aqui, ó. Menino, não quero borracha, não. Ô, rapaz, que moído. Ó. Nossa, meu, que apanhada. Ainda persistem, a gente vai ver a partir do contudo. Pega a borrachinha aqui. Olha que menino. Pronto. Contudo, ainda persiste. Tudo isso também tem elemento de tese. Persistem desafios à valorização das comunidades, o que interfere na preservação de seus saberes, e urgem medidas estatais que promovam melhorias nesse cenário. Também tem elementos de tese aí. Tudo bem? Mapeado com muito sofrimento por causa aqui desse da nossa pisa que está levando da ferramenta, né? 15 minutinhos até aqui. Vamos seguindo. Aí vamos agora para o primeiro parágrafo argumentativo do texto número 1. Ó, o primeiro parágrafo argumentativo, o autor, ele mencionou, ele destacou a ideia de que, olha, são desafios para a valorização desses povos, a educação deficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. Então, se ele apresentou primeiro a educação deficiente, é o que vai ter que ser desenvolvido neste primeiro parágrafo aqui, primeiro parágrafo argumentativo. Vamos ver se de fato é isso que aconteceu aqui, tá? Ó, diante desse cenário, sai borracha, diante desse cenário, pronto. Que cenário? O cenário desses desafios que existem para se mudar, se lidar com o problema. Existe a falta da promoção de um ensino eficiente sobre as populações tradicionais. É ou não é relativo à educação? Está até aqui, ó, ensino, a palavrinha, né? Então, de fato, a pessoa cumpriu com o que prometeu na introdução e começa a abordagem argumentativa tratando da ideia do ensino. Este trecho inicial aqui é o nosso tópico frasal, tá? É o nosso argumento. É o argumento. Aí vamos lá. Sob esse viés, que viés, ó? Dessa falta da promoção de um ensino eficiente. A costura do texto está aí. As escolas, ó, tá tudo dentro do tema. Ó. Ao abordarem tais povos, nossa, que povos? Populações tradicionais. Esses povos aqui, ó, são as populações tradicionais. Por meio de um ponto de vista histórico, eurocêntrico, enraizam no imaginário estudantil. Olha só a ideia de educação aqui ainda. Olha a costura. A imagem de aborígenes. Eu não concordo com o uso dessa expressão como sinônimo de indígenas, tá? Porque você tem aí realidades geográficas, culturais completamente diferentes. Mas é porque a palavra aborígene também pode ser usada como um tom depreciativo para povos nativos de uma maneira geral. Talvez tenha sido esse o caso, o uso de palavra aborígenes, como as pessoas costumam ver os índios, como selvagens, né? Então, somente. A imagem de aborígenes, cujas vivências, legal o pronome cuja, né? Porque o que acontece com o pronome cuja? Olha só, o pronome cuja, ele retoma a expressão anterior concordando com a que vem depois. As vivências dos aborígenes, veja que tem ideia de posse aqui, né? As vivências dos aborígenes. Então ele concorda com o termo anterior e ele antecipa o termo, ele retoma o termo anterior, aborígenes, mas ele concorda com o termo posterior, vivências. Então, ó, enraizam no imaginário estudantil a imagem de aborígenes, cujas vivências são marcadas pela defasagem tecnológica. Olha só, o que ela está explicando aqui, a pessoa que fez esse texto? Ela diz que nas escolas há uma abordagem eurocêntrica. Você já escutou essa expressão, né? O que é uma coisa eurocêntrica? É ensinar a realidade a partir de uma perspectiva europeia, dos valores culturais europeus, da civilização europeia, como modelo, como aquela que é a ideal. E todos os outros povos do mundo têm um estágio em comparação à civilização europeia. A civilização europeia ideal é a que está lá no topo, é a civilização máxima por excelência, e todas as outras que não estiverem nesse mesmo patamar vão percorrer um caminho para se transformar nesta que é a perfeita. Então, se uma sociedade indígena está aqui, ela tem uma deficiência muito grande porque ela em nada se assemelha ao que já está na civilização. Civilização aqui, selvageria, barbárie, por isso que a palavra aborígene aqui atrás. Então, aqui embaixo, né? Eurocêntrico. Então é isso, ó. Um ponto de vista eurocêntrico enraiza no imaginário estudantil a imagem de aborígenes cujas vivências são marcadas pela defasagem tecnológica. Óbvio, se eu vejo e comparo o indígena sob a perspectiva do mundo ocidental, né?
eurocêntrico, mas a gente está dizendo de mundo ocidental de uma maneira geral, tecnológico, industrial, né? Com essa coisa da internet, das redes sociais. E a gente compara o índio com isso, a gente vai ver defasagem. Se o parâmetro for esse, obviamente, as pessoas vão ver no índio uma sociedade defasada, atrasada, né? Aí vamos lá, olha o articulador. A exemplo disso, olha o desdobramento. Continuando a explicação do argumento. Ao senso comum, é uma informação sem criticidade, é uma informação que não foi analisada com um senso crítico, de fato, né? Ao senso comum, de que os indígenas, olha o tema sendo mantido, são selvagens, alheios aos benefícios do mundo moderno. Eles não querem saber desses benefícios. O que, algo que, pronome aqui, ó, essa situação, consequentemente, advérbio para indicar uma consequência, gera um preconceito, manifestado em indagações como, o que é indagação? É uma afirmação ou até às vezes você expressa algum tipo de dúvida ou você expressa algum tipo de inquietação, né? Uma indagação como, o índio tem smartphone e está lutando pela demarcação de terras, de fato isso, mas é uma confirmação desse equívoco de comparar os povos indígenas pelo viés cultural, pela matriz cultural europeia, e assim sempre considerar que a nação indígena, que a comunidade indígena está atrasada em relação ao que deveria supostamente ser esse ideal europeu, né? Ideia essa que deslegitima, ou seja, tira a legitimidade, deslegitima a luta dos silvícolas. Silvícolas, outra expressão usada como sinônimo de indígenas, né? Povos nativos aqui. Aí essa eu concordo, aborígenes não. Beleza, olha só que explicação desse ponto de vista eurocêntrico na educação a explicar a condição do índio em função da condição do europeu. Muito bem elaborado, um argumento do ponto de vista social aqui, científico-social, né? Bem elaborado. Aí vem um contraponto. Entretanto, olha a conjunção adversativa aqui. Vamos fazer um contraponto. De acordo com a teoria do indigenato, eita, lá vem outra coisa bem elaborada. Ó. Tanto que é uma expressão que explica algo que, de fato, foi criado, foi desenvolvido e tem uma vida própria. Então, está aqui com letra maiúscula por ser um substantivo próprio, né? Uma expressão, o nome de alguma coisa, teoria do indigenato, defendida pelo ministro Edson Fachin. Quem é Edson Fachin? Aí vem a credencial do Edson Fachin logo na sequência. Ministro do Supremo Tribunal Federal, ok? Como ele é um indivíduo que estuda leis, de fato, e ao tempo inteiro as questões sociais caem no colo dos ministros para discuti-las, e por isso eles têm que conhecer a fundo essas questões, então sim, é razoável que a gente use e possa usar um ministro do Supremo Tribunal Federal que se debruça sobre o caso como referência. Então ele criou essa teoria do indigenato, defendida pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, e aí vem a explicação do que é a teoria do indigenato. Ó. O direito dos povos tradicionais à terra é inato. O que é inato? Nasce com eles, independe de outras questões. O índio nasceu e com o nascimento ele já tem o direito natural à terra. O direito vem junto com a sua condição de indígena. Ele não precisa conquistar, ele não precisa demonstrar que tem. O fato de ser índio e viver na natureza dá a ele a condição de ter esse direito dentro da condição de indígena à terra. Legal? Sendo anterior até a criação do Estado brasileiro. Então, antes de existir Brasil, o índio já tem o seu direito natural à terra. Beleza? Então, ó, tudo isso apresentado até aqui, desde sob esse viés até aqui, é a nossa ampliação. É a explicação do argumento. Show de bola? Do porquê que esse viés equivocado de comparação do indígena em função da sociedade ocidental europeia provoca uma visão distorcida. Então colocou-se aqui a ideia do eurocentrismo e rebateu-se aqui com a teoria do indigenato, para dizer que não existe essa. O índio tem a sua cultura e dentro da sua cultura ele tem o direito natural à terra que é inclusive anterior à existência do Brasil como um país, como um Estado constituído. Show de bola? Aí vem o desfecho. A gente está estudando a estrutura do parágrafo argumentativo. Já temos o tópico frasal, até a segunda linha. Já temos a ampliação, até a antepenúltima linha. O que vem na sequência? Só pode ser a síntese, que pode ser chamada também de desfecho. Né? Síntese ou desfecho. Dessa forma, olha a conjunção conclusiva aqui. Dessa forma, por não ensinarem tal visão, ou seja, a visão de que o índio tem direito natural à terra,
Os colégios, eu não gosto dessa expressão, mas fazer o quê? Está indo como sinônimo de escola, né? Os colégios fomentam a desvalorização, eu diria, as instituições educacionais, eu acho que ficaria mais colégio, negócio de menino buchudo. Os colégios fomentam a desvalorização das comunidades tradicionais, ó, sinônimo de indígenas, né? Mediante o desenvolvimento de um pensamento discriminatório dos alunos. É o resultado de tudo isso, dessa educação que vê o indígena a partir de um viés ocidental, eurocentrista, que ignora essa teoria do indigenato, leva como resultado isso, o desenvolvimento de um pensamento discriminatório nos alunos. Os alunos crescem com a ideia de que o índio é atrasado, de que o índio não tem acesso à tecnologia. E quando ele tem acesso à tecnologia, nossa, ele tem um smartphone e não está lá com arco e flecha, tomando banho no rio, se balançando de rede. É como se o estereótipo criado por causa dessa deficiência educacional. Show de bola? Então, mapeado aqui, tanto do ponto de vista estrutural, tem o tópico frasal, tem ampliação e tem o desfecho. Do ponto de vista sintático, você tem aqui as referências, né? As expressões que fazem a ligação entre os termos, nas orações, nos períodos, as conjunções, as locuções conjuntivas. Ao mesmo tempo que há os pronomes que ajudam a não repetir expressões, a retomar ideias para dar o senso de continuidade, fazer a liga entre as partes, né? Do ponto de vista sintático, você vê que gramaticalmente eu não vi nada, nenhum problema gramatical aqui que me tenha passado aqui pela visão. Então, bem impecável mesmo esse parágrafo, o parágrafo desse texto 1. Eu vou aproveitar que nós estamos no texto 1, eu vou pular agora para o argumento 2 do texto 1 também, para a gente não perder essa noção de continuidade, né? Apesar de eu ter intercalado, mas eu prefiro agora fazer a continuidade desse mesmo texto, depois a gente volta para o primeiro parágrafo do texto 1. Show de bola? Aí, ó, primeiro argumento, legal, comecei como? Ó, primeiro argumento eu comecei com esse articulador, diante desse cenário. É um gancho para a tese que tinha acabado de ser mencionada. Agora, o terceiro parágrafo, que é o segundo argumento, vai começar com o quê? Além disso. Porque eu vou dar uma outra perspectiva. Eu dei uma primeira perspectiva, agora eu vou adicionar um novo aspecto à discussão. Nada melhor do que uma conjunção aditiva. Podia ser o que mais aqui? Ademais, outro sim, ok? Mas além disso, ficou de bom tamanho. Outro desafio, porque se eu mostrei um desafio anterior, agora eu vou mostrar outro, dá mais ainda um reforço desse aspecto aditivo. Outro desafio para o reconhecimento desses indivíduos, nossa, mais um elemento que faz conexão com o parágrafo anterior. Que indivíduos? Esses indivíduos que foram mencionados no texto inteiro, as comunidades indígenas, né? É a carência do progresso sustentável. Opa, deixa eu voltar aqui. O que ele disse ou ela falou lá na introdução número 1? Ó, primeiro foi mencionado, veja, os desafios para a valorização desses grupos, a educação deficiente, acerca do tema, legal. E agora vem o quê? A ausência de desenvolvimento sustentável. Esse primeiro argumento aqui, a gente já tratou no segundo parágrafo, não foi verdade? Ó, no segundo parágrafo, foi isso mesmo. Agora, esse segundo argumento vai ter que estar onde? No terceiro parágrafo. Vamos ver se esse parágrafo que a gente vai analisar agora trata de ausência do desenvolvimento sustentável? Vamos dar uma passadinha aqui para ver. Cara, eu soletrei o hino do Flamengo, foi, meu? Eu não soletrei, não. Eu cantarolei o hino do Flamengo. Não, é do Vasco. Olha que heresia. Nossa, ainda tem coisa do Vasco dentro de mim. Jesus Cristo, meu Senhor, chega aqui, Pai. Chega aqui, Senhor. A galera vascaína agora ficou de boa, né? Ou não, não sei. Olha só. Tá aqui. Além disso, tínhamos marcado já, né? Beleza. Outro desafio, tínhamos marcado já. Beleza. Para o reconhecimento desses indivíduos, comunidades indígenas, carência do progresso sustentável. Tá aí, ó. Carência do progresso sustentável. Fechou. Realmente o texto mostrou a que veio e está agora mencionando o segundo argumento que foi enumerado na introdução. Isso aqui é o nosso tópico frasal. Primeiro período. Geralmente é assim, viu, gente? Primeiro período do parágrafo, curtinho, objetivo, vai apresentar o tópico frasal. Geralmente é assim que acontece. Aí vamos lá, vamos continuar. Nesse contexto, que contexto? Dessa ausência, dessa carência do progresso sustentável. As entidades mercadológicas que atuam, quem atuam? As entidades mercadológicas. Isso aqui é o quê? Pronome relativo, retoma entidades mercadológicas. Que atuam nas áreas ocupadas pelas populações tradicionais, ó, retomando o centro do texto.
não necessariamente se preocupam com a sua preservação. Opa, isso é ou não é uma carência do progresso sustentável? Você tem, progresso, entidades mercadológicas atuando, progresso. Atuam nas áreas ocupadas pelas populações tradicionais, mas não necessariamente se preocupam com sua preservação. Isso é carência de sustentabilidade. Não é verdade? Comportamento no qual, pronome relativo, retoma quem? Óbvio, comportamento. Se valoriza o lucro em detrimento da harmonia entre a natureza e as comunidades em questão. Gente, isso aqui é mesmo progresso. Valoriza o lucro. Valoriza o lucro é progresso. Mas em detrimento, ou seja, em prejuízo da harmonia entre a natureza, é o quê? É a ausência de sustentabilidade. Legal? Deixa eu tirar essa bagunça daqui, que está bem bagunçadinho, né? Já foi? Nossa. Será que é essa bagunça? Ih, papai. Não, pai. Que coisa, Mano Brown. Pronto, tá, já ficou mais ou menos, ficou um X aqui muito louco. Ok. Então, veja que o parágrafo está desenvolvendo bem a ideia até aqui, né? Está desenvolvendo bem. Valorização do lucro é progresso. Em prejuízo, em detrimento da harmonia entre a natureza e as comunidades em questão. Falta de sustentabilidade. E comunidades em questão, indígenas, olha aí a costura. À luz disso, tem aqui um pouco de consecução, né? de consequência, em virtude disso, né? Tem uma conjunção consecutiva aqui. À luz disso, ao exemplo do que ocorre, pronome, daquilo que ocorre aos pescadores, cujos, usado mais uma vez aqui, cujos, retomando pescadores, concordando com rios e trazendo a ideia de posse, os rios dos pescadores, né? Os rios dos pescadores, pecadores, eu ia dizer, meu Deus. São contaminados, ao exemplo do que ocorre aos pescadores, cujos rios são contaminados devido ao garimpo ilegal. É extremamente comum na região amazônica. Garimpo, progresso. Ilegal, sem sustentabilidade. Por consequentemente, mais uma vez, também vem consecução aqui, consequência. O povo que sobrevive, o qual sobrevive, o povo, retomada, a partir dessa atividade, qual? Da pesca. Que atividade? Da pesca. É prejudicado pelo que a biologia chama de magnificação trófica e argumento científico. Quando metais prezados, cuidado, gente, tem gente que usa onde aqui, é quando mesmo. Onde é só em situação de espaço, né, de local. Quando é uma circunstância de tempo. Então, magnificação trófica, ela acontece quando? Aí dá a ideia de tempo, não parece, mas dá uma ideia de tempo aqui. Quando metais pesados acumulam-se nos animais de uma cadeia alimentar, provocando a morte de peixes e a infecção de humanos por mercúrio. Aqui foi uma opção dela colocar esse travessão, uma vírgula cairia muito bem, né? Tem uma oração reduzida aqui, tem o verbo no gerúndio, uma vírgula antes já cairia muito bem. Ela colocou um travessão por opção, tudo bem, eu particularmente iria na vírgula, mas não vamos brigar por isso, né? Olha onde é que termina aqui esse trecho do parágrafo. Olha aí, o trecho desse parágrafo argumentativo que dá conta de explicar o argumento, de desenvolver o tópico frasal, termina aqui. Na infecção de humanos por mercúrio, explicando essa magnificação trófica. Esse trecho, minha gente, este trecho aqui é o quê? É a ampliação, é a explicação do argumento. Né? E o que sobra? Ora, ela colocou uma síntese e, obviamente, iniciou a síntese com conjunção conclusiva. Assim, óbvio que esse trecho final é o desfecho do parágrafo, a síntese do parágrafo. Né? Assim, as indústrias que usam, olha o que, sendo usado mais uma vez, mas eu acho que até ficou um pouco repetitivo, eu acredito que é a terceira ou quarta vez que esse que está aparecendo aqui, de fato, você tem na segunda linha, você tem logo aqui depois de exemplo, você tem aqui depois posto sobrevive, você tem esse outro aqui também, então já tem muito que aqui, tá? Uma repetição muito intensa. As indústrias, eu repetiria esses cases no que se refere a pronome relativo, poderia ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais, fazendo os ajustes de concordância. Agora, não todos, alguns, para poder distanciar mais essas ocorrências, né?
Vamos lá. Assim, as indústrias que usam os recursos naturais de forma irresponsável não promovem o desenvolvimento sustentável e agem de maneira nociva às sociedades tradicionais. Sociedades tradicionais, veja, para não repetir povos indígenas. Aí veja só, é ou não é uma explicação dessa dificuldade de associar progresso à sustentabilidade? A carência do progresso sustentável. O parágrafo também está impecável. Do ponto de vista gramatical, não vejo nada que desabone. Do ponto de vista sintático, só vejo essa repetição de que, desnecessária, mas usou bem as conjunções, usou bem os pronomes para fazer a referenciação. A estrutura muito bem alocada, com o tópico frasal, com a ampliação, que é a explicação do argumento e o desfecho. Então, o parágrafo também está impecável. Até aqui eu concordo com esse milzão que essa colega ou esse colega ganhou. E vamos direto para a conclusão dele. Está aqui, ó, a conclusão do texto número 1. Portanto, já começa com conjunção conclusiva, obviamente. Óbvio, nada mais comum, nada mais simples. Cuidado, tem gente que começa a conclusão com contudo. Contudo não é conjunção conclusiva. Na conclusão, você vai fazer o desfecho da sua ideia. Você vai retomar a ideia central, apresentando de forma reforçada a sua opinião. No IFRN é a única coisa que você precisa fazer. Aqui no Enem, a galera tem a obrigação de acrescentar uma proposta de intervenção para solucionar o problema tratado. Então aqui você vai ver que é um parágrafo mais completo do que o que se precisa fazer lá no nosso exame de seleção. Se você quiser fazer no artigo de opinião uma proposta de intervenção, embora não seja obrigatório, você até pode fazer. Mas na dúvida, na insegurança, é melhor que você se mantenha ali na retomada da tese, no reforço da tese, tá? No fechamento do texto de forma muito objetiva. Mas vamos ver o que foi que essa pessoa fez aqui para concluir. Portanto, é essencial que o governo, olha lá, o que ela colocou? Quem é esse aqui? É o agente, galera. Quem tem que fazer alguma coisa? A gente vai ter, inclusive, uma aula recente, agora, eu acredito que na próxima semana, para falar sobre como fazer a proposta de intervenção. Esse aqui é o agente, é quem tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que mencionar quem vai agir. Eu tenho que dar essa indicação de quem vai fazer alguma coisa. É essencial que o governo faça o quê? Mitigue os desafios supracitados. Que desafios supracitados? O que é isso? Mitigar os desafios supracitados. Essa é a ação. Embora eu acredito que ela vá dar um pouco mais de clareza e de, não é nem objetividade, mas clareza mesmo para essa ação aqui. Porque mitigar os desafios supracitados é o que o governo tem que fazer. Agora, como? Ela precisa detalhar um pouco isso. Vamos ver se ela faz isso agora? Para isso aqui é a finalidade, para mitigar os desafios supracitados. Vamos ver. Para mitigar os desafios supracitados. Olha a ação aqui, ó. Agora vai rolar mais, ó. O Ministério da Educação, cuidado. O Ministério da Educação é um órgão do governo. Você nunca pode mencionar o governo juntamente com o Ministério da Educação. Não. Vai ser o governo por meio do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, a Secretaria da Educação, é um braço do governo, seja o governo estadual, secretaria, seja o governo federal, o ministério. Então, se você for mencionar governo e ministério, você vai dizer o governo por meio do ministério, nunca o governo junto com o ministério, tá? Então, o Ministério da Educação, aí foi legal que ela botou um enchimento de linguiça muito chique, que é um aposto para explicar o porquê de ser o Ministério da Educação que vai fazer alguma coisa. Olha, órgão responsável pelo estabelecimento da grade curricular das escolas. Ganhou uma linha quase toda com um enchimento de linguiça chique na forma de um aposto explicativo. Eu gostei muito. Órgão responsável pelo estabelecimento da grade curricular das escolas deve educar os alunos a respeito dos empecilhos à preservação dos indígenas. Aqui é a ação mais detalhada, ó. Deve educar os alunos a respeito da preservação dos indígenas. Beleza! Essa aqui, meus amigos, meus queridos, é a ação, ó. É a ação. Legal? Agora tem um outro elemento da proposta que é fundamental, é como, o modo, a maneira, o modus operandi, por meio da inserção da matéria estudos indigenistas no currículo básico, no ensino básico. Esse aqui é o como. Deixa eu ver onde é que eu vou botar isso. Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu voltar. Ficou muito feio. Ficou menos bonito do que os outros. Isso aqui é o como. Como?
a modalidade, né? Como? Não ficou tão bonito. Quer dizer, não ficou bonito mesmo, mas vai ser assim. Por meio da inserção da matéria, estudos indigenistas no ensino básico. E aí, ó, a finalidade mais detalhada, ó, olha a finalidade. A fim de, tá vendo que começa com a conjunção final, ó? A fim de explicar o contexto dos silvícolas, outro sinônimo para indígenas, e desconstruir o preconceito. Legal. Então, esse primeiro trecho que está todo pintado aqui, todo bonitinho, só que não, ele é um trecho que traz a primeira proposta de intervenção. No Enem é muito comum a galera usar mais de uma proposta. Aí o cara tascou aqui, ou a menina tascou aqui uma conjunção aditiva, e aí meteu aqui outro agente. Ademais, outro sim, o Ministério do Desenvolvimento. Aí jogou outro aposto aqui, porque é muito sabida essa aluna, esse aluno. Pasta instituidora da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Comunidades Tradicionais. Um aposto para encher linguiça muito lindo aqui, muito lindo. Precisa fiscalizar, olha a ação, ó. Fiscalizar as atividades econômicas danosas às sociedades vulneráveis. Para quê? Visando, aí a pessoa fez uma oração reduzida de gerúndio, não botou, não desenvolveu por meio de conjunção, tá vendo? Ó? Para promover a valorização, a fim de promover, já teria usado aqui, né? Com fito de promover, não, botou logo um verbo no gerúndio, transformou essa oração adverbial numa oração reduzida adverbial, né? Oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Ah, fica até melhor assim. Oração subordinada adverbial final reduzida de gerúndio. Que nome bonito para botar numa criança. Visando a valorização de tais pessoas mediante canais de denúncias, por meio de canais de denúncia. Aqui ainda mais é mediante canais de denúncias, da ideia de meio, de modalidade, né? Mas o que eu quero que vocês fiquem atentos aqui em relação a isto? A proposta de intervenção tem que ter um agente que vai fazer alguma coisa, a ação que ele vai colocar para funcionar, como essa ação vai ser colocada em prática e a finalidade que pretende atingir. São essas 4 coisinhas. E isso está presente aqui nas 2 propostas desse colega ou dessa colega. Tudo bem? Ó, primeiro texto, show de bola. Agora vamos aqui para o argumento 1, o argumento 1 do texto 2. Diz o seguinte aqui, ó. Sob esse viés, vou ser bem objetivo, que a gente já está no tempinho, 40 minutos aqui, ó. Sob esse viés, articulador com o parágrafo anterior, é válido destacar a fundamentabilidade, nossa, que palavra bonita, dos povos tradicionais, continuando o tema, como detentores de pluralidade histórica e cultural, que proporciona tudo isso, ó, pronome retomando aqui o termo anterior, né? O que proporciona? Essa pluralidade, que proporciona a disseminação de uma vasta sabedoria na sociedade. Já vimos, precisamos até aí, ó, tranquilinho, que isso aqui é o nosso tópico frasal. Primeiro argumento, tá? É válido destacar fundamentabilidade, dizer que é fundamental, né, ver os povos indígenas como detentores de pluralidade histórica e cultural. E isso proporciona disseminação de uma vasta sabedoria na sociedade. Então, são fundamentais para essa ampliação do conhecimento das pessoas de uma maneira geral. Legal? Aí vamos lá. Nesse sentido, olha a conexão bonitíssima sendo feita com o termo anterior. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É nome próprio, ó, é uma instituição. Não esqueça, viu, Papangu? Ó, tem que colocar as iniciais com letra maiúscula, se é uma instituição, nome próprio. Tem muita gente que não bota letra minúscula. E, ó, coloca a sigla entre parênteses depois do nome próprio. Você pode também inverter. Você pode colocar a sigla fora e colocar por extenso entre parênteses. E veja, por que aqui o IFAM está com a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo? Porque o manual de redação da Presidência da República afirma que se você tem uma sigla que forma sílabas, via de regra, essa sigla vai ter apenas a inicial maiúscula. Por exemplo, IBAMA. Você tem sílabas aqui. IBAMA. Por isso que IBAMA aparece assim. Porque cada inicial, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, se não me engano é isso, né? Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Então forma sílabas. Se não forma sílabas como Supremo Tribunal Federal, todos os itens da sigla vão estar em caixa alta, em letra maiúscula. Tudo bem? Agora, se forma sílabas, IBAMA, Consulplan,
sei lá se esse nome é uma banca de concurso com Ciplon, né? CESP, que é uma instituição de dentro da Universidade de Brasília, que acaba também recebendo uma sigla, CESP. Então também é só o C maiúsculo. Legal? Então por isso que IFAM aqui está com só inicial maiúscula. Então, ó, nesse sentido, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional afirma as heranças tradicionais desses grupos, que grupos? Os indígenas, como constituintes do patrimônio material e imaterial brasileiro, que é um patrimônio que diz respeito a costumes, a crenças, a valores, a maneiras de ser, a maneiras de fazer, a maneiras de agir, né? Patrimônio imaterial. Dessa forma, olha só que bonito aqui a articulação sintática. Sabe-se que, deixou impessoal, porque na terceira pessoa, num texto que é um artigo, uma dissertação argumentativa para Enem, não pode ter primeira pessoa, então não pode ser sabemos que é a contribuição, não. Sabe-se que é a contribuição desses povos, desses indivíduos, ó, que são os indígenas, para a formação intelectual do corpo social, engloba práticas de sustentabilidade, agricultura familiar e conector aditivo. E o inclusive para dar um reforço maior nesse último, né? Confere a eles quem? A esses indivíduos, né? Confere a esses indivíduos uma participação efetiva na economia do país. Legal! Tudo isso, então, cravou, meu Jesus Christ, my God! Tá aqui, ó. Isso aqui cravou o quê? Cravou a nossa ampliação. A fome batendo aqui, ó. Vixe Maria. Beleza? Aí, ó, assim, é um típico articulador que indica uma conclusão, uma finalização, uma síntese, que é o que vai acontecer aqui agora. Isso, de fato, é o fechamento, é o desfecho do parágrafo. Evidencia-se a extrema relevância dessas comunidades. Quais comunidades? Os indígenas, né? Olha só, costura. Para a manutenção de conhecimentos diferenciados, bem como para a evolução da coletividade. Explicou bem. Ó, se de fato eles são detentores de pluralidade histórica e cultural, eles são fundamentais, né? Os conhecimentos diferenciados que eles possuem são fundamentais para a evolução da coletividade. Parágrafo impecável também. Aí o argumento número 2 desse mesmo texto. Entretanto, agora vem um contraponto, ó. Você tem que usar a conjunção a partir do que você pretende externar. A partir do encadeamento das ideias que você está tratando. Não é simplesmente botar uma conjunção lá e resolveu. Você tem que ter a noção, a ciência de qual a relação de sentido que os parágrafos estão estabelecendo entre si, que as orações estão estabelecendo entre si. Por que a pessoa botou um entretanto aqui? Porque ela vai trazer um contraponto. Ó. Houve a situação segundo a qual o índio, com todo o conhecimento que detém, é importante para a evolução do corpo social, para a evolução da sociedade. Legal, show de bola. Entretanto, aí vem um contraponto aí, ó. A falta de representantes políticos eleitos. Ó, não é uma coisa boa? Tá aqui, ó. O índio, as comunidades indígenas tradicionais que guardam um repertório vastíssimo cultural, étnico e podem colaborar com a evolução social. É uma coisa muito boa. Só que olha o que acontece depois, ó. Um contraponto, é uma coisa ruim que vem agora. A falta de representantes políticos eleitos para essa classe, essa classe, os indígenas, ocasiona, marquei errado aqui, ó. Essa classe, né? Ocasiona, ou seja, a falta de representantes, cuidado para não concordar ocasiona com representantes, porque ocasiona está concordando com a falta, o núcleo do sujeito. A falta de representantes políticos eleitos para essa classe ocasiona a desvalorização de suas necessidades sociais. Suas de quem? Dessa classe, né? Que classe? Dos indígenas. Ok? Olha a costura do texto. Suas necessidades sociais. Olha o que como pronome relativo, retomando o quê? As necessidades sociais. Olha a costura. Não são atendidas pelos demais legisladores. Legal, olha, não tem representantes políticos eleitos, por essa razão as necessidades deles não são atendidas pelos legisladores, que não são indígenas. Legal? Olha o desenvolvimento aqui, ó. Nesse contexto, a Constituição Federal, C maiúsculo, F maiúsculo, o nome da nossa Carta Constitucional tem que estar com as iniciais maiúsculas. Inclusive tem mais de uma possibilidade, tem várias. Constituição Federal, Constituição Brasileira, Constituição do Brasil, Constituição Cidadã, Carta Magna, Magna Carta e por aí vai. O que você botar tem que estar entre maiúsculo. Constituição de 88, tá? Pode ser também.
Então, a Constituição Federal assegura direitos inalienáveis a todos os cidadãos brasileiros, abordando, olha, oração reduzida aqui para poder garantir a sequenciação legal aqui, né? A interconexão, muito legal. Abordando o dever de inclusão dos povos tradicionais, ó, mantendo o tema, nas decisões públicas. Espera aí. O que significa direitos inalienáveis? Aqui já é um repertório um pouco mais rebuscado, né? Exigiu do candidato que ele usou aqui um repertório um pouco mais elaborado do termo jurídico, dizer que direitos são inalienáveis, são direitos que a pessoa não pode dizer, eu não quero, eu abro mão, eu vendo, eu tenho aqui o direito à terra, mas eu quero vender para esse indivíduo que quer comprar minha terra aqui, o meu direito, para que eu não possa futuramente reclamar esse direito, porque eu já disse que não quero, não existe isso. O direito inalienável é o direito que não está à disposição do indivíduo para ele usar de forma a associar a outra pessoa, doar, vender a outra pessoa. Direito à vida é inalienável. Você não pode dizer assim, pronto, a minha vida eu coloco na mão dele aqui, então o que ele quiser fazer com a minha vida ele faz. Não pode, não existe isso, né? Então, a Constituição Federal assegura direitos inalienáveis a todos os cidadãos brasileiros. Desse modo, olha aqui o articulador, compreende-se, veja que aí a mesma coisa de impessoalização, na dissertação argumentativa é obrigatória, compreende-se que a existência de obstáculos para o reconhecimento da importância de populações nativas, olha aí a sequência do tema, ó. Veja que a costura é feita também pelo uso de um padrão de palavras dentro do mesmo campo semântico, que retomam, sem repetir palavras assim tão insistentemente, mas retomam sempre aquele mesmo foco, né? Se relaciona a ineficácia na incorporação de representantes que sejam, representantes, retoma, né? Olha só, representantes que retoma quem? Representantes, sejam de fato interessados na perpetuação de saberes e técnicas ancestrais propagados para esses grupos. Esse período ficou até um pouco longuinho, mas ele ficou bem articulado. Vamos só ler ele de novo, porque a característica do período longo é que quando ele fica muito extenso, vai criando dificuldades para a articulação e, consequentemente, também cria dificuldades para a compreensão de quem lê. Por isso que período longo não é uma boa. Período que tiver mais de 3 linhas, por exemplo, já começa a ficar um pouquinho complicado. Se a pessoa não tiver muita habilidade de usar os articuladores certos, a pessoa começa a se perder. Vamos lá de novo. Desse modo, compreende-se que a existência de obstáculos para o reconhecimento da importância de populações nativas se relaciona à ineficácia na incorporação de representantes que sejam, de fato, interessados na perpetuação de saberes e técnicas ancestrais propagados para esses grupos. Volta ao mesmo ponto lá do começo, ó, a falta de representantes políticos. Se não tem representantes políticos para poder atender às necessidades desses grupos sociais, o que acontece é que esses representantes não vão se interessar na perpetuação dos saberes dos indígenas, né? E das técnicas ancestrais, né? Propagada por esses grupos, esses grupos mais uma vez aqui, tá vendo? Sequência aqui, legal. Aí pronto, tudo isso ampliação, é a explicação. Legal? E aí vem, sendo assim, conclusão, síntese, óbvio. Você está vendo como existe, eu sempre digo, se você quiser memorizar, e é importante memorizar, técnicas de estrutura e de articulação, legal. Aí você pode dizer, existe uma fórmula de produção textual? Do ponto de vista estrutural, existe. Você está vendo aqui se repetir uma estrutura de parágrafo argumentativo em todos o que a gente está vendo. Tópico frasal, explicação, tópico frasal e síntese. Agora, conteúdo não. Eu não concordo com a ideia de que você pode ter um conteúdo que sirva para todo e qualquer tema. Isso aí é a gente cavar uma cova para se enterrar, ok? Porque pode ser que você está lá, puxa vida, vou usar isso aqui sempre para todos os textos. E de repente não tem nada a ver com o que a proposta solicitou. Então, do ponto de vista estrutural, você pode ter fórmulas e é desejável que tenha, para você seguir. Do ponto de vista da articulação sintática, é legal você ter seus recursos de coesão para usar, mas sempre atente para o que eu estou retomando. Eu tenho que fazer a concordância, eu tenho que usar, se houver necessidade de preposição, eu tenho que me atentar para essa regência. Conjunção, eu tenho que ver qual é a relação que as orações estão estabelecendo entre si em termos de sentido, para não usar uma conjunção para tentar unir duas orações ou unir 2 parágrafos, mas no fim das contas aquela conjunção tem um sentido que não casa com aquela relação. Então, você tem que ver qual é a relação que as orações têm entre si para usar a conjunção correta. Então, lá em gramática, estude essa parte de sintaxe.
especialmente no que diz respeito a essas conjunções, tá? Orações subordinadas, orações coordenadas, conjunções subordinativas, orações coordenativas, tá? Fique atento nisso daí. E, ó, sendo assim, comprova-se a ocorrência de um grave problema no âmbito coletivo, o qual, ó, pronome relativo fazendo a retomada aqui, ó, o que impede a garantia plena dos direitos? Esse problema do âmbito coletivo. Impede a garantia plena dos direitos básicos dessas pessoas, ó, sempre retomando uma ideia sem repetir o vocábulo, né, de forma tão insistente. Uma vez ou outra você pode repetir, não tem problema. Repetir não é problema, é a insistência na repetição que acaba deixando o texto marrento, o texto não anda, o texto não tem desenvolvimento, tudo bem? E aí vamos fechar. Ó, fechar com a conclusão final. Nossa, que redundância redundante. Mas é a última conclusão. Diante do exposto, não gosto muito disso aqui, mas não está errado. Diante do exposto, denota-se, é a mesma coisa aqui, olha, percebe-se, né, nesse caso em particular, denota-se, verifica-se, né, a urgência de propostas governamentais que alterem esse quadro, as quais, ó, retoma propostas governamentais, olha só o que é legal aqui do pronome relativo, que retoma o termo imediatamente anterior, que propostas governamentais. Se eu tivesse substituído esse que por um outro, para não repetir que, a urgência de propostas governamentais, as quais, né? As quais, sem crase, porque não tem justificativa para a preposição aqui, tá? Aí veja, e olha o esse. O que retoma o esse? O que está lá atrás, filho. Esse quadro, que quadro? O quadro que foi mostrado aqui, que foi desenvolvido ao longo dos parágrafos intermediários. Então, o pronome relativo tem a habilidade de retomar um termo anterior. E o pronome demonstrativo, via de regra, ele tem a habilidade de retomar uma ideia anterior. Aí tem casos, você vai ver em gramática, que um determinado pronome demonstrativo pode retomar um termo mais próximo. Aí a gente vai ver como isso vai funcionar. Mas, via de regra, o pronome demonstrativo esse, essa, isso, retoma uma ideia anterior, né? Portanto, olha, conjunção conclusiva. Ah, vai dar o desfecho. Cabe ao Estado, opa, quem vai fazer alguma coisa? O Estado é o agente, né? Olha, que bonito. Cuja função, olha o cujo, estou gostando do uso do cujo correto aqui, ó. Cuja função, função de quem? A função do Estado, retoma o Estado, mas concorda com quem? Função, cuja função. Principal, ou seja, a função principal do Estado. Cuidado, galera, não substitua que por cuja. Não dá para substituir que, pronome relativo que, por cuja. Porque não vai ter essa ideia de posse e vai pecar nessa concordância. Tem que fazer ajustes, tá? Então, cabe ao Estado, cuja função principal é a proteção dos direitos dos seus cidadãos, ó, do Estado, né? Então, ó, retomando aqui seus, pronome possessivo. A implantação, e é legal, olha, mais uma vez, usou aqui uma oração intercalada, né? Entre travessões, para poder qualificar esse Estado, cuja função principal é a proteção dos direitos de seus cidadãos. Então, atribuiu uma característica ao Estado, legal, e encheu linguiça com classe. Cabe ao Estado a implantação de mudanças no sistema eleitoral. Isso aqui é a ação. Ó, isso aqui é a ação. O agente está aqui, e a ação está aqui. Por meio da criação de cotas rígidas para a eleição de políticos oriundos de localidades nativas. Puxa vida, isso aqui, menino, é o como, é o modo. Como? A maneira. Tal reestruturação, aqui tal está sendo usado como um pronome, não é tão comum, não é tão usual, é um pouco informal, mas no ramo, na praxis, a gente diz assim, quando uma coisa é usada por muito tempo e se consolida pelo uso, né, e ninguém questiona, chama de praxis, né? Na prática, a praxis aqui não condena o uso de tal aqui como pronome, embora não seja tanto assim. Tal reestruturação terá como finalidade, opa, olha, a própria palavra está mencionando o que é isso aqui. Finalidade, a razão para que aquilo teve que acontecer. Valorização dos povos tradicionais, reconhecendo a sua fundamentalidade na composição histórica e cultural da sociedade brasileira. Aí aqui ficou mais redondinho. A pessoa botou um agente, uma ação, uma maneira como a ação vai ser colocada em prática e a finalidade que essa ação pretende alcançar. Né? Legal, gostei. Gostei, claro que eu gostei, foi eu que escolhi. Ó, é isso. Ah, aqui não. Puxa vida, cara.
Era isso aqui que eu ia cantar com vocês no dia da nossa aula, mas acabou rolando que esse tempo não rolou. Mas vai ter um momento em que nas nossas aulas nós vamos cantar essa canção, que foi uma canção criada com todo carinho, com toda emoção, para representar você que está nessa labuta, nesse sofrimento, nesse passamento, neste ano letivo, que não consegue dormir direito. Deus abençoe que você esteja conseguindo dormir direito. Mas se você está tocando no seu coração essa mensagem, diga amém. Mas que tudo venha para o nosso propósito maior, que seja a nossa aprovação no exame de seleção do IFRN. Amém? Então essa música vai ser conhecida por vocês. Eu agradeço aí, no momento oportuno, né? Olha, batendo 1 hora certinho, pá, 1 hora. Agradeço aí pelo tempo que a gente ficou junto durante essa hora inteira. A gente se vê dentro da sala de aula. Beijo para todo mundo. Fiquem bem. Valeu, galera. Tchau, tchau.